Bom, então, hoje é o nosso segundo encontro do ano de 2025. Nós vamos ver o segundo tópico do, do livro do segundo tópico do capítulo 7, né? O ser subconsciente, do livro Autodescobrimento, uma busca interior. O segundo tópico chama-se Reciclagem do Subconsciente. E nós começamos o nosso estudo de hoje, antes da gravação. Quem estiver vendo gravado, eu vou sugerir fortemente que procure pela música do nosso querido Milton. A música chama-se Maior. E nós vamos ver algumas passagens da música que têm total relação com o que vai ser dito aqui hoje. Então, hoje o nosso estudo vai ser um estudo com base na leitura do texto, para a gente fazer algumas interpretações. Na semana passada, nós falávamos sobre a capacidade que temos de programar os nossos cérebros para conseguirmos, né, executar, conseguirmos realizar aquilo que a gente deseja. Então, vamos aqui compartilhar o nosso texto. Aqui. Reciclagem do subconsciente. A tendência para guardar coisas é inata na criatura humana e geralmente quase coercitiva. Esse trecho aqui trouxe para mim uma revelação muito importante. Que a tendência de guardar coisas seja inata, me parece algo coerente, né? Então, assim, nosso processo de evolução enquanto animais faz com que a gente se preocupe em juntar e guardar alimentos, juntar e guardar vestimentas para aqueles momentos em que a gente vai precisar. Por quê? A gente não sabe quando a gente vai ter fome, né? Vamos dizer assim, a gente não sabe se seremos sujeitos a uma situação em que haverá falta de alimento e, portanto, é melhor termos o alimento guardado para essa eventualidade. E com relação à vestimenta, o ser humano, desde que se entende por gente, ele já sabe que nós temos ciclos de temperatura, então ciclos nos quais a gente vai precisar de uma vestimenta mais leve, ciclos em que a gente precisa de uma vestimenta pesada, e não parece coerente que nós tivéssemos que, a cada estação, sair em busca de criar aquela nova vestimenta. Então, o guardar a coisa está na nossa natureza, né? Aí o que a gente pode debater aqui é qual quantidade de coisas que a gente guarda. Mas o que me chamou muito a atenção é esse complemento, geralmente quase coercitiva. Uma coisa é coercitiva quando uma coisa é forçada, quando ela é quase como uma lei, né? A gente usa o termo coerção no direito para dizer que se você não cumprir aquela lei, você vai receber uma reprimenda, né? Você vai ser obrigada. Então, uma coisa coercitiva é uma coisa obrigatória. Então, a gente pode ver que a tendência em guardar alimentos, vestimentas, em guardar as coisas, ela está relacionada com um sentimento quase obrigatório. Hoje, o ser humano de hoje, diferente do ser humano lá de tempos lá das cavernas, que precisava pensar, ou tempos até medievais, que precisava pensar nas vestimentas, no alimento e tudo, a gente hoje guarda memórias, a gente guarda experiências. E por que que a gente guarda isso? E isso aqui também tá, as experiências também estão desde aquele período. Porque é através dessas experiências, dessas informações, que a gente garante a nossa sobrevivência. Então, veja só, se eu tenho a seguinte experiência, eu coloco o meu dedo na tomada, eu tomo um choque, eu sei que aquela experiência foi ruim, eu não vou colocar mais o dedo na tomada.
Então, veja que houve um registro, né? E esse registro, essa coisa aqui, que é um registro de uma informação, ficou guardada. Então, as experiências ruins. A pessoa mergulhou num lago, acreditando que um lago tinha uma determinada profundidade, essa pessoa quase afoga e consegue se salvar. Ela não vai mais. Aqui ela vai guardar duas mensagens disso aí. Que se ela não souber exatamente qual é a profundidade, ela não vai se arriscar, e que naquele lago específico a profundidade é diferente do que ela esperava. Então, tudo isso contribui para o quê? Para a perpetuação da nossa espécie, para que a gente continue aqui. Então, um alimento que você come e te faz mal, te dá partida numa reação alérgica, vai te ensinar que você não pode comer aquele alimento. Ou o abuso de um alimento vai te dar uma reação desagradável, que também vai te dar o recado de que você abusou no alimento. Então, tudo isso aqui são informações, são coisas que nós guardamos, né? E guardamos isso de forma obrigatória, porque se nós não guardássemos essas informações, nós não sobreviveríamos. Só que é preciso lembrar que nós guardamos coisas além do necessário e nós guardamos coisas desnecessárias. Então, além dos excessos, nós temos aquilo que a gente não precisa guardar. Então, eu guardo também a memória ruim de uma coisa pessoal, de uma mágoa, eu guardo um efeito desagradável de algo que não deveria ser guardado, de algo que deveria ser elaborado para se tornar uma experiência de aprendizado. Então, pegando aqui o mesmo exemplo, eu sou uma pessoa muito destemida, corajosa, vejo um lago e vou pular no lago e passo um susto danado porque o lago era mais fundo do que eu imaginava. Eu saio do lago e começo a desenvolver ali uma grande culpa porque eu fui uma pessoa totalmente irresponsável, insensata, não devia ter feito aquilo. E ao invés de guardar a experiência do aprendizado, eu faço o quê? Eu guardo uma culpa, eu crio um recalque, eu crio um comportamento neurótico e de repente eu vou desenvolver aí um trauma, um medo de água. Então vejam só, a gente até citou esse exemplo do Thomas Edison na nossa conversa passada, e que é um exemplo que é utilizado na PNL. Tem gente que gosta da PNL, programação neurolinguística, tem gente que não gosta, mas enfim. De acordo com a PNL, a gente pode programar o nosso cérebro, e de certa forma foi o que nós vimos no estudo passado. Então, a PNL não trabalha com conceitos como fracasso e sucesso. Ela trabalha com conceitos de aprendizado. E aí vejam, quando Thomas Edison, né, tentou criar a lâmpada, né, dizem que ele foi na milésima vez que ele acertou e que chegaram para ele e falaram assim: caramba, você errou 1000 vezes como fazer uma lâmpada. Ele falou assim: não, eu aprendi 999 formas de não fazer uma lâmpada. Então ele não via aquilo como um fracasso, ele via aquilo como um aprendizado. Então, da mesma forma, a minha postura diante daquele lago, ela não deve ser vista como um fracasso, como uma irresponsabilidade, como uma culpa, ela deve ser vista como uma oportunidade de aprendizado. Ela será, sim, um comportamento irresponsável se eu repetir. Se depois de ter aprendido que colocar o dedo na tomada vai dar um choque elétrico, eu insistir naquele erro. Seguindo aí, nós temos o seguinte: pensando-se no futuro, armazenam-se objetos, alguns inúteis, medicamentos que ficam sem validade, roupas e calçados usados para providências posteriores, papéis e recortes de jornais, de revistas para serem lidos ou relidos um dia, que nunca chega.
materiais e ferramentas que não são utilizados. Então vamos lá. Pensando-se no futuro, armazenam-se objetos, alguns inúteis. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é a utilidade daquilo que a gente está armazenando. Lembra que eu falei lá atrás? Esse sentimento inato que o ser humano tem de guardar, de armazenar as coisas, ele vem de uma necessidade de garantir a sua sobrevivência. Então, faz sentido a Karina guardar o casaco de inverno que ela tem para o próximo inverno, já que a gente está no verão e agora ela não precisa? Faz. Faz sentido a Karina guardar 5 casacos para o inverno? Não, não faz. Ela não vai usar provavelmente esses 5 casacos no próximo inverno. Faz sentido a Karina guardar casacos que são 2 ou 3 números menores do que o que ela usa hoje, ou 2 ou 3 números maiores do que o que ela usa? Não, não faz. Então, a utilidade do objeto, ela deve ser avaliada pela necessidade e pela adequabilidade daquele objeto. Aquele objeto é adequado, ou seja, ele está ali dentro da faixa que eu vou usar, realmente ele tem uma numeração que está de acordo com a que eu vou usar? Tem. Ele tem praticidade para mim? Tem. Então, vamos guardar. Agora, precisa ser aquela quantidade de objetos iguais? Eu preciso ter 5 casacos de inverno, né? Então, eu não estou. Atenção, né? Aqui não se trata de um julgamento. Tem pessoas que, a partir do trabalho que elas fazem, do tipo de coisa que elas lidam, elas vão precisar disso aí, né? Agora, a maioria de nós não precisa. Medicamentos que ficam sem validade. A gente compra lá um medicamento e recentemente, né, a gente tem visto muito assim: você vai na farmácia, o medicamento custa R$ 10, mas se você levar 3 caixas, ele sai por R$ 6. Você está ganhando um desconto. Mas você vai usar aquelas outras 2 caixas a mais que você está levando? Se você vai usar, você está fazendo um ótimo negócio. Mas se você está levando só para guardar dentro de casa, as chances daquelas 2 caixas perderem a validade são muito grandes. Então, de repente, você pode até fazer um bom negócio, levar as 3 caixas e doar 2, né? Às vezes a gente toma, né, compra aí um antibiótico recomendado pelo médico e vem um número maior de comprimidos do que a gente precisa. Aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem uma instituição que eu acho até que ela não está só em Belo Horizonte, tá? Quem quiser, tiver interesse, pode procurar no Instagram. Ela chama-se Remediar. Você pode doar a sua medicação que esteja dentro da validade para eles. Medicação espaçada, assim, 2 comprimidos de amoxicilina, um blister de sertralina, e eles coletam essa medicação, eles já têm pessoas cadastradas, outras vão até eles levando as receitas, e eles montam ali, né? Com esses restos de medicamentos que estão dentro da validade, eles conseguem montar uma receita inteira para uma pessoa, de forma a garantir que a gente não vai jogar medicamento fora, porque não há necessidade, né? Aqui volta a falar das roupas e calçados usados. As roupas e calçados usados que a gente tem, eles estão em condições de continuar sendo usados por nós, porque às vezes aquilo que para mim, na profissão que eu exerço, nos meios que eu frequento e tudo, eu não tenho mais condição de usar ou não estão mais confortáveis para mim. Mas para alguém mais simples do que eu, apesar de usados, ainda são de boa qualidade, ou porque eu tô mais gordinha e alguém mais magrinho que eu vai fazer um bom uso daquela roupa, daquele calçado. Então, botar. E outra coisa, às vezes a gente simplesmente coloca de lado e fala, depois eu vejo. Gente, quem tem uma expressão que eu escutei e
Gravei. Acho que eu escutei até foi da Verinha, nossa amiga da campanha do Quilo. Quem tem fome tem pressa. Então, você colocar uma roupa ali, às vezes um casaco, às vezes uma calça guardada, que você poderia olhar agora se vai usar ou não e doar, passar adiante, a pessoa que está precisando daquilo ali não está precisando daquilo ali amanhã. Ela está precisando daquilo ali hoje, né? Papéis e recortes de jornais, de revistas para serem lidos ou relidos um dia que nunca chega. Isso aqui fala para a gente de duas coisas. A primeira é das nossas memórias. Nós temos todo o direito de guardarmos memórias. Se a gente quiser guardar recortes de jornais, lembranças e tal, é nosso direito. Eu tenho muito prazer em fazer isso, em guardar alguns recortes e coisas do tipo, mas a gente não pode se prender àquilo. De forma que às vezes acontece um acidente, cai uma água, a coisa se perde, a traça come tudo, e aí a pessoa fica num desespero total. Não, porque aquelas coisas estão fadadas a acabar. Então, o que importa com relação a esses recortes e tudo, em primeiro lugar, é a minha relação com eles. Em segundo lugar, que não é só a questão da memória, é quanto tempo eu estou depositando no meu passado. Porque, veja, eles falam coisas para serem lidas e relidas. Quando eu estava no colégio, há muitos anos atrás, né, a gente usava ainda muito o jornal de papel, né? Os meus pais assinavam para mim a Folha de São Paulo. E aí tinha um caderno internacional e o outro de cultura que eu adorava. Só que era muita informação, eu estava fazendo ensino médio, então assim, não dava tempo. Então eu tinha o hábito de recortar as reportagens que eu queria ler, aquilo que eu queria ver depois e tudo. Algumas delas eu conseguia correr os olhos e ver alguma coisa do que estava ali. Mas muitas delas foram para o lixo depois, porque não dava tempo. Então, a outra questão é justamente essa. Quanto tempo eu estou dedicando a isso aí? E também quanto tempo eu estou dedicando ao passado, ao reler, ao ficar voltando, né? Então, hoje eu até escutei uma coisa interessante sobre livros, né? Uma moça defendendo a releitura. Eu, assim como ela, defendo não só a releitura, como o reassistir filmes. Eu prefiro mil vezes reassistir um filme que eu sei que é bom do que assistir um filme novo de qualidade duvidosa. E ela estava falando de livros que merecem ser relidos, né? Mas não são todos os livros que você tem na sua casa que merecem ser lidos ou que você terá tempo para reler. Então, por que não passá-los adiante, né? É óbvio que, dependendo da atividade que a gente exerça, daquilo que a gente faz, a gente precisa de livros de consulta. Eu fiz uma postagem no meu Instagram, acho que no inicinho do ano, eu tenho 4 livros que eu leio todos os anos. O Pequeno Príncipe, O Profeta, A Arte de Viver, e um que entrou há 2 anos no meu repertório, que é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Então, esses 4 livros eu os leio todos os anos. O ano mal começou e eu já li O Pequeno Príncipe e O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Esses dois eu já li, são pequenininhos. Estou lendo agora, relendo agora O Profeta e na sequência eu vou ler A Arte de Viver do Epíteto. Por que que eu gosto dessas releituras? Porque cada vez que eu leio esses livros, eu aprendo algo novo. E eu me relembro de coisas importantíssimas sobre a vida. Então, para mim, eles têm um significado especial. Vou doar esses livros e todo ano comprar novos? Não, não faz o menor sentido. Mas existem outros livros que eu li e que eu tenho certeza absoluta que eu não vou reler, às vezes por uma questão de tempo, às vezes por uma questão de gosto, e que não foi do meu gosto, mas pode ser do gosto de outra pessoa e que eu posso passar adiante, né? Existem outros livros que eu tenho aqui
e que eu sinto que eu não posso passar adiante porque eu uso para consulta, né? Então, aqui no trabalho que a gente faz na Casa Espírita, vira e mexe, eu preciso consultar as obras de André Luiz. Como eu tenho um pouco de dificuldade com obras em formato eletrônico, eu preciso das obras físicas e as minhas obras físicas estão marcadas, então fica mais fácil para eu achar. O meu livro dos espíritos, aqui, ó, um exemplo. O meu livro dos espíritos está cheio de marcações também, o que facilita muito o meu trabalho quando eu preciso preparar um bate-papo aqui com a gente. Então, a gente pode respeitar isso. Não tem nada de mal, nada de errado nesse comportamento. Em determinar materiais e ferramentas que não são utilizados. Em determinada oportunidade, porém, com os móveis abarrotados, os espaços tomados e os guardados sob leves camadas de pó chamam a atenção, e a pessoa vê-se convidada a uma limpeza, uma nova arrumação, eliminando o que é inútil, distribuindo o que pode ser aproveitado e reservando apenas o que tem aplicação prática. Gente, não há melhor sensação do que abrir espaço para o novo, deixando que o antigo se vá, né? Então, ali, na música que a gente escutou no início dos nossos estudos, o Milton fala: é, as mudas crescem quando elas se desnudam. Então, para a gente crescer, é preciso que a gente se dispa, que a gente se retire da gente essas camadas, porque essas camadas elas fazem o que? Elas acumulam poeira. Aqui, gente, é uma metáfora para aquilo que a gente está guardando dentro da gente. A gente vai guardando as coisas, vai guardando e não abre espaço para o novo. Esse gesto representa uma forma de libertação, de desapego ao secundário, ao que acumulou desnecessariamente, ao sem valor. E aqui, quando a gente fala da questão do valor, a gente tem que lembrar da passagem evangélica, onde Jesus nos diz que aonde estão os teus tesouros, aí está o teu coração. Se o teu tesouro é a tua coleção de 5 casacos de inverno, 30 pares de sapatos, 50 mil livros, 80 mil recortes, não sei quantas fotografias, as ferramentas, as coisas que você não usa, tem algo de muito errado no seu coração, onde você está colocando o seu coração. Até porque, né, ele também nos diz que a gente deve colocar o nosso coração, o nosso tesouro, aonde a traça não come, e a traça come o casaco de inverno. É imperiosa, periodicamente, uma atitude enérgica, equivalente em relação aos depósitos do subconsciente e em favor da autorrealização. Retirar o entulho psíquico torna-se fundamental para uma existência saudável. Gente, como eu disse, é uma metáfora. Então, não só a gente tem que fazer com as coisas materiais, mas a gente precisa sentar e fazer essa revisão, dar aquela sentada na varanda no fim da tarde, olhar, contemplar, né, o pôr do sol e pensar nos entulhos que estão no nosso subconsciente. Aquela mágoa que está guardada, aquele perdão que não foi dado, aquela dor que eu quero, né, me agarrar a ela, né, aquele luto que eu não quero permitir ser curado, né? Eu posso falar por experiência própria de uma ferida que eu não quero, que eu não estava querendo deixar que cicatrizasse. Então, tudo isso faz parte desse processo de desapego, de crescimento, de abertura, de permitir que aquela muda cresça, né? De que a gente se transforme, de que a gente fique maior, de que os nossos dias e as nossas noites contribuam para que a gente evolua. Certamente o passado influencia o presente, e quanto mais seja conscientizado e eliminado de forma coerente e lúcida, tanto melhor para a planificação do futuro. Então, eu quero ter um futuro tranquilo.
Eu quero ter um futuro sem crises de ansiedade, sem me entregar à depressão, sem perder, né, o foco no meu horizonte. O que é preciso fazer? É preciso revisitar o passado. Mas não é preciso morar no passado. Eu revisito o passado, eu lido com aquelas situações, com aquele perdão não dado, com aquela mágoa que ficou, com aquela ferida que não cicatrizou. E lembrem-se, a gente conversou sobre isso no nosso encontro passado. Muitas dessas coisas a gente consegue fazer sozinho. Nós temos livros espíritas, hoje aqui no início a gente estava citando alguns de Hermance Dufour, que são excelentes em nos guiar nesse caminho para realizar esses feitos, mas às vezes a gente não consegue sozinho. E como diria o cavalo no livro que eu mencionei, do menino, a raposa, da topeira e o cavalo fala, o menino pergunta ao cavalo, qual a coisa mais difícil que você já fez? Aí o cavalo responde, eu pedi ajuda. Então, pedir ajuda é um ato de coragem. É um ato muito difícil, mas é um ato de coragem. Então, reconhecer, olha, eu preciso de ajuda. Eu tenho aqui uma ferida que não está sendo cicatrizada. Eu tenho aqui uma mágoa que eu não consigo deixar ir. Eu tenho aqui um perdão que eu não consigo pedir ou conceder. E aí alguém vai te ajudar. Inclusive, já faço a ressalva que lá no Ló a gente tem uma equipe de psicólogos para ajudar as pessoas. Nós temos também a assistência mediúnica e para orientar as pessoas nesse sentido. Um discípulo que tivera a residência com tudo quanto nela havia destruída pelo fogo, queixou-se ao seu mestre da desgraça a que fora objeto. Olha, olha as historinhas. Esse capítulo é muito interessante porque Joana conta muitas historinhas. No capítulo passado, no tópico passado, ela contou para gente a história do lavrador, né? Que o padrezinho chegou lá, viu aquele campo florido, lindo do lavrador e falou para ele: Nossa, que terra linda que Deus te deu. E o lavrador falou para ele: Olha, quando eu cheguei aqui, antes de eu começar a ajudar a Deus, essa terra não era tão linda, né? Então aqui tem outra historinha. Um discípulo vira para o mestre e se queixa, né? Mestre do céu, né? Esse discípulo deve ser mineiro, né? Que é bem mineiro falar isso. Mestre do céu, o fogo destruiu tudo que eu tinha. Destruiu minha casa, minhas fotos, minhas roupas, meus recortes de jornais, meus livros favoritos, né? Eu não vou falar que destruiu os discos, porque, né, não é mais tão comum. Algumas pessoas têm, mas outras não. Mas destruiu tudo que tinha na minha casa. E aí o mestre vai dizer para ele que era o mestre, que era um admirável psicanalista nato, respondeu-lhe jovial que agora seria muito mais fácil encarar com naturalidade a morte pelo imperativo severo do desapego. Então, quando você perde, entre aspas, o material, quando você é forçado a desapegar do material, e aqui o exemplo que ele deu foi de coisas, e eu vou colocar de pessoas também, de encarnados. Quando a gente perde os nossos entes queridos que estão aqui encarnados, a gente passa a ter que lidar com a morte das coisas, da planta, do cachorro, do parente, das roupas, dos livros. A gente aprende de uma forma muito severa o desapego. A Chimamanda escreveu, né, aquela grande, renomada, né, escritora nigeriana, uma moça fantástica, de uma inteligência brilhante. Ela escreveu, ela escreveu um livro que chama Notas sobre o Luto. Ela escreveu esse livro assim que o pai dela faleceu. E nesse livro, ela fala que o luto é um ensinamento extremamente cruel.
E o que que o luto nos ensina? O luto nos ensina o desapego. O luto nos ensina o quê? Que as coisas materiais, elas são temporárias. Elas têm prazo de validade. E essas coisas materiais, quando eu digo coisas materiais, eu me refiro aos nossos animais, às nossas plantinhas, aos nossos entes queridos encarnados. Tudo isso é perene, tudo isso passa. Então, aqui, ó, o sábio, né, fala para o discípulo dele que grande chance você está tendo de já aprender a lição do desapego, né? Que é a lição que a morte vem para nos ensinar. Ou seja, ele não precisou passar pelo pior ensinamento, que é a morte. Foi apenas com a perda dos bens, da casa dele. Deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões, onde cada um se esconde e onde estão os condimentos neuróticos e as fixações tormentosas, faz-se imprescindível para encarar a existência sem disfarces, com os sentimentos abertos a outros valores, a novas conquistas. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Deixar que o fogo da lucidez, vejam só, eles estão usando a metáfora lá da casa do discípulo que pegou fogo. Então, de forma consciente, você vai destruir as suas paixões, o seu apego às coisas. Você vai destruir o seu apego às coisas de forma consciente. A primeira vez que uma pessoa que é extremamente apegada às coisas dela se dispõe a fazer doações, é um processo doloroso, é um processo de verdadeira morte, onde cada um se esconde e onde estão os condimentos neuróticos e as fixações tormentosas. E aí, quando a gente fala de paixão, a gente está falando das coisas materiais, mas a gente está falando também daquela mágoa, daquele perdão, daquela ferida a qual eu me apego e não libero, que alimenta a minha neurose, que alimenta a minha ansiedade, que alimenta a minha depressão. Faz-se imprescindível para encarar a existência sem disfarces. Então, se eu quiser viver uma vida plena, né? Se eu quiser me autodescobrir, que é o propósito desse livro, autodescobrimento, uma busca interior. Se eu quiser me autodescobrir, se eu quiser saber exatamente quem eu sou, eu tenho que me livrar dessa casa de coisas, de paixões, de dores, de mágoas e de coisas materiais às quais eu sou apegada e que alimentam as minhas neuroses, os meus medos de perder as coisas, os meus medos de achar que se eu desculpar, vão achar que eu sou fraca, o medo de achar que se eu permitir que aquela ferida se cure, a ferida que representa a dor da perda de um ente querido, que ela se cure, aquele ente terá caído no esquecimento, com os sentimentos abertos a outros valores, a novas conquistas. Eu sou maior do que eu fui ontem. Então, para ser melhor hoje do que eu fui ontem, para ser maior hoje do que eu fui ontem, eu tenho que me abrir, eu tenho que botar abaixo aquela casa e me abrir a conquistar uma nova residência para mim. Necessário, portanto, penetrar-se mentalmente. Lembra que eu falei da nossa sentada lá na varanda ao pôr do sol? Necessário, portanto, penetrar-se mentalmente a fim de avaliar as impressões infantis arquivadas, as pessoas modelo gravadas, os choques não absorvidos, os fantasmas criados pela imaginação e os medos cultivados pela fantasia lúdica, reavaliando-lhe os significados e selecionando-os, de modo a libertar-se de todos aqueles que são afugentes e preservando as impressões enriquecedoras, aquelas que proporcionam bem-estar. Então, eu vou sentar na minha varanda ao pôr do sol.
e vou fazer um exercício onde eu vou fazer uma viagem interior e vou consultar dentro de mim. Veja só, eu não vou fazer isso de uma vez. A cada vez, a cada pôr do sol, eu vou fazer esse exercício. Eu vou avaliar quais são as memórias da minha infância que eu guardei. E aí eu vou separar. Essas memórias aqui são boas, essas aqui não são. As que são boas eu vou guardar, as que não são eu vou trabalhar nelas. Quais são as pessoas que eu gravei no meu inconsciente como modelo? Quais são aquelas que são bons modelos e quais não são? Você que frequenta aqui o nosso curso, você que tem um conhecimento espírita, você tem condição de avaliar quem tem valores bons ou não para servir de uma pessoa modelo. E se você não tiver essa pessoa, fixe-se no livro dos Espíritos que nos diz que o modelo que nós temos, modelo e guia é Jesus. Apague qualquer outro que esteja na sua memória. Os choques não absorvidos, traumas que eu possa ter passado, e normalmente nessa parte aqui, muitos de nós vai precisar de ajuda especializada. Os fantasmas criados pela imaginação. Então, imaginem só, uma pessoa que passou por uma, duas, dois, três relacionamentos que não deram certo. Aí essa pessoa começa a criar o fantasma na cabeça dela de que ela é uma pessoa problemática, que os relacionamentos dela não dão certos porque ela é uma pessoa problemática. Então é hora de visitar esses fantasmas e trabalhá-los. Os medos que você cultiva pela fantasia lúdica, né? Então, aquele medo de, como eu disse aqui, a questão da água. Você cria o medo da água porque o seu comportamento, você, ao invés de tirar uma lição, um aprendizado do seu comportamento, você cria uma consciência de culpa. E aí você vai reavaliar o significado de cada uma dessas coisas e vai selecionar o que é bom fica, o que é ruim vai. E mais uma vez, muitas vezes, para mandar o que é ruim embora, você vai precisar de ajuda especializada. Nessa tarefa, cumpre que a ação se faça destituída de autocompaixão, de autocrítica, de autopunição, de autojustificação. Ou seja, eu não preciso de ninguém para ficar com dó de mim, ninguém para me criticar, ninguém para me punir ou ninguém para ficar dando justificativa para o que eu faço. Mas eu não posso fazer isso. Então eu tenho que sentar na minha varanda, no pôr do sol, e fazer esse exercício de forma neutra. Eu tenho que olhar para cada uma dessas coisas e pensar assim: ah, quando eu era pequena, meu pai era muito rigoroso comigo. Ele dizia isso, isso e aquilo. Oh, coitado de mim. Por isso que eu sou traumatizada. Não. Olha, quando eu era pequena, meu pai era uma pessoa muito rigorosa. Ele teve os motivos dele para ser assim, de repente a criação e tal. Deixa eu ver o que que eu posso fazer a respeito. E acabou. Sem autocompaixão. Crítica, sem autocrítica. Ah, eu tenho esse medo da água porque quando eu fui lá, pulei e tudo e me achei irresponsável por fazer aquilo. Acabou, não tem crítica. Olha, eu desenvolvi esse medo porque eu fiz uma interpretação errada do meu comportamento. E por aí vai. Aquilo que você não conseguir fazer sozinho, ou se você sentir que esses sentimentos, esses altos sentimentos estão dominando, isso é um indicativo da necessidade da ajuda especializada. Mediante a coragem de quem vislumbra e se dirige para uma meta segura, sem saudades do que passou, deve fazer a seleção do material e analisá-lo serenamente, a fim de renovar-se. Então, veja só, a gente vem falando repetidamente qual é a primeira potência da alma? Vontade. Se eu não tiver vontade de me renovar, nada do que foi falado aqui vai acontecer. Nada do que foi falado aqui vai adiantar. Nenhum pôr do sol vai contribuir para que você consiga transformar
aqueles sentimentos que estão enraizados no seu inconsciente em algo positivo, em se libertar deles. Então, primeiro de tudo, eu preciso ter uma vontade muito grande de me renovar. E essa vontade muito grande de me renovar tem que vir acompanhada da vontade do desapego, de me desapegar. Porque ali diz, ó, sem saudades do que passou. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Tem gente que, por exemplo, tem lá uma mágoa guardada e eu brinco, né? A pessoa adora aquela mágoa. Ela carrega a mágoa para baixo, para cima. Ah, eu tenho uma mágoa. Ai, fulano foi assim. Meu casamento terminou assim. Beltrano me deixou quando eu era jovem. Ah, eu fui abandonada por não sei quem e tal. E aí fica. Mágoa para cima, mágoa para baixo, mágoa para cima, mágoa para baixo. Essa pessoa não quer se libertar desse passado, ela não quer se renovar, ela não quer se desapegar. É preciso querer verdadeiramente. Vamos lembrar que na aula passada, no estudo passado, a gente ainda viu. Eu preciso querer para eu conseguir me organizar e programar o meu cérebro em direção àquela conquista. Liberando-se dos substratos anestesiantes e perturbadores, deve-se reciclar o subconsciente, preenchendo os espaços com novos elementos portadores de campos de irradiação equilibrada, estimuladora, para avançar na conquista do ser profundo interior. Isso aqui também foi falado no estudo passado, a gente deixou isso bem claro, que quando você limpa o porão do seu inconsciente ou do seu subconsciente, como queira chamar, quando você limpa aquele porão, você tira as teias de aranha, você tira as coisas ruins dali de dentro, você traz luz para aquele ambiente, você muda o padrão vibratório daquele ambiente, você muda o seu padrão vibratório. Então, aquilo ali, ó, sai aquilo que está te perturbando, que está te deixando travado. E aí, o que que acontece? Você começa a irradiar uma energia mais equilibrada, mais saudável, mais estimuladora, de forma o quê? A fazer com que você avance na caminhada desse ser pleno, desse ser integral que a Joana fala para gente. Quando o indivíduo quer, ele pode realizar, dependendo dos investimentos que aplica para consegui-lo. O verdadeiro querer é poder. Vontade leva à aquisição. O empenho bem direcionado pelo pensamento objetivo, claro, sem conflito, logra criar futuros condicionamentos através das mensagens que arquiva, restabelecendo no subconsciente o banco de dados, que responderá mais tarde com as informações corretas do que lhe seja solicitado. Então vamos lá. Eu limpei o meu banco de dados, o meu porão do subconsciente, tá lá. Fui lá, limpei, tirei teia de aranha, tirei mágoa, tirei ferida, tirei perdão dado, que não foi dado, perdão que foi recebido, limpei, abri mão de um monte de coisa material e tudo. E aí, depois disso tudo, o que que eu fiz? Eu trouxe para mim um pensamento, né, claro, objetivo daquilo que eu quero, estipulei, elevei o meu nível vibratório e com isso a minha irradiação ficou mais equilibrada, contribuindo para que a minha saúde também ficasse mais equilibrada. E aí, o que que eu começo? Eu começo a alimentar cada vez mais esse banco de dados com informações positivas. E ele se retroalimenta. Gente, a gente está vendo aí o milagre da inteligência artificial. E o que que a inteligência artificial faz? Ela se retroalimenta e ela se melhora cada vez mais. Então, se eu trouxer coisas boas, ela vai só desenvolver coisas boas. Eu precisaria pingar algo de ruim ali para ter. Agora, se eu não tenho referência ruim, não tem como ter algo de ruim naquele sistema totalmente positivo. Utilizando-se da autossugestão, dos recursos mnemônicos positivos, da visualização e da prece,
reabastece-se de valores hoje arquivados, irão estimular os centros do desenvolvimento psíquico e moral, que ressumarão no futuro com sensações de paz, de claridade mental, de impulsos generosos, de atitudes equilibradas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar autossugestão, então não é ninguém falando na minha cabeça, sou eu me dando autossugestão. Recursos mnemônicos positivos. Então, sou eu com meus pensamentos positivos. Visualização e prece. Então, visualização, um ótimo exemplo é o exercício que a gente faz aos sábados na nossa reunião, onde a gente consegue enxergar todos os sistemas do corpo humano. A gente enxerga o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema cardíaco, e a gente imagina os nossos órgãos plenos de saúde, a pleno funcionamento, iluminados. Olha que coisa boa. E da prece. Tem coisa melhor que a prece? Se você não sabe fazer autossugestão, não quer recorrer à mnemonia, não tem paciência ou não se sente confortável na visualização, conversa com Deus. Conversa com Deus que ele enche o teu cálice, ele enche o teu banco de dados, ele traz para dentro de você tudo de positivo que você precisa. Potencial rico de valores, o ser humano é a imagem do seu Criador, olha o que eu acabei de falar. Por possuir a mesma essência imortal, consequentemente, os preciosos dons e recursos que levam à perfeição, competindo-lhe unicamente desenvolvê-los e aprimorá-los. Então, nós viemos para cá, nós somos o que? Uma fagulha do Espírito Divino de Deus, que deve passar pela ignorância, não necessariamente pelo mal ou pelo bem, apenas pela ignorância, e nós somos o que? Imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus Cristo disse: se eu posso, vocês podem muito mais. Então, vamos acreditar, vamos questionar a nossa fé. Na aparência, pode apresentar somente pálidos reflexos deles. No entanto, ao burilar-se, ao se melhorar, desvelar-se-lhe-ão os inquestionáveis tesouros. Quais são os inquestionáveis tesouros? As potências da alma, a vontade, o sentido íntimo, o pensamento, o amor e o livre-arbítrio. Uma pessoa inexperiente identifica facilmente uma pedra que brilha no meio das outras. Entretanto, um especialista distingue-a e valoriza por ser um diamante que espera apenas a lapidação. A renovação psíquica e emocional deve ser uma atividade constante e natural. Gente, constância. Lembra que no estudo passado a gente falou da perseverança, a gente falou da insistência, a gente falou da disciplina. Tem que ser sempre, tem que ser diariamente, tem que ser constantemente. Qual ocorre na área dos fenômenos e necessidades fisiológicas, como a alimentação, o repouso, a higiene, a reprodução, em que os automatismos subconscientes são acionados e atendidos. Da mesma forma, na área psicológica são necessários novos automatismos que possam propelir o ser para os patamares mais elevados e planificadores que o estão aguardando. É muito interessante porque nós temos a facilidade de ver a necessidade daquilo que é físico, não só de ver. Nós temos um nervo, ele é o único nervo que sai do nosso crânio e vai para o corpo após, né, o corpo para baixo do pescoço. É o nervo vago, é o nervo que vai ajudar no controle das nossas funções de homeostase. Então, esse nervo vai contribuir para a nossa vontade de ir ao banheiro, para a pressão sanguínea, batimento cardíaco, funcionamento dos pulmões, e todas essas coisas vão estar ali funcionando. Olha que sorte a nós. Porque se dependesse da gente falar assim, respira pulmão, bate coração, a gente ia estar muito mal. Porque a gente no nosso dia a dia lembrar, olha, eu tenho que fazer prece. Olha, eu tenho que meditar. Olha, eu preciso visualizar.
Olha, eu preciso tirar um tempo para contemplar e fazer uma visita ao meu porão inconsciente e fazer uma limpeza mental. A gente quase não lembra. Mas é aqui que está o nosso desafio. É isso que nos faz diferente dos demais animais. E é aqui que a gente precisa desenvolver. Então, nós precisamos desenvolver a disciplina da prece, dos autocuidados psicológicos, que contribuirão para a gente desenvolver esses automatismos que vão nos tornar seres maiores e melhores amanhã do que nós somos hoje. E é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Por isso está aberto. Karina,